Olá, meus irmãos, meus amigos. Nesse estudo, nesse material sobre o Natal, hoje eu quero falar que ele tinha um nome, que Deus escolheu um nome antes do nascimento. O nome dele seria Jesus. É o nome humano, é o nome de pessoas humanas aqui na terra. Cristo é o título divino, Jesus Cristo, é ungido, separado. Então é o título que ele faz referência a Deus. Nós vamos ler Lucas capítulo 2, verso de número 21, que diz assim, ó: E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Nós temos algumas outras pessoas na Bíblia. Nós temos Isaac, ele recebeu o nome antes de nascer. Nós temos Ismael, recebeu o nome antes de nascer. Nós temos João o Batista. O Batista é o título. João, o anjo disse que era João para Zacarias. Isabel confirmou que era João. E Zacarias depois escreveu na tabuinha que era João. No ano que vem estaremos tratando sobre esse assunto. Quem foi João o Batista? Ele recebeu o nome antes do nascimento. E ele era 6 meses mais velho que Jesus. Foi no mesmo período a gestação de Isabel. E Jesus também. O anjo, quando conversou com Maria, deu o nome antes dele nascer. O verso também fala isso. Antes de ler o verso 21 de novo, nós vamos ler o verso 19 e o verso 20, que mostra o que estava acontecendo. Lucas 2, 19 e o verso 20. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as no seu coração. Foi o assunto da manjedoura, o assunto de ontem. Verso 20. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Aí o 21 diz, e quando os 8 dias foram cumpridos, 8 dias era o prazo para circuncidar a criança, o ser humano do sexo masculino. Todo judeu, ao 8º dia, foi o pacto que Deus fez com Abraão. Ele era circuncidado. Então a circuncisão era feita. Quando ele circuncidava o menino, eles davam o nome, os parentes vinham, davam o nome à criança. Foi o que aconteceu com João Batista, se você ler. Ao 8º dia foram circuncidar o Batista e foram dar o nome a ele. Chamaram ele de Zacarias. E aí a mãe gritou, não, o nome dele é João. Mas não tem na tua parentela. Não, o nome dele é João. E aí questionaram, mas o nome ficou João. Então, no 8º dia havia circuncisão. Por que havia circuncisão? Jesus veio como homem. Ele era judeu. Ele tinha que cumprir os ritos judaicos. Ele veio nesta terra como ser humano normal, como eu e você. Ele tinha emoções, ele tinha pensamento, ele tinha olhos, boca. A diferença é que, ao mesmo tempo que ele era homem, ele era Deus, não tem outro igual. Primeira pessoa da Trindade, o Pai, Deus. Segunda pessoa da Trindade, o Filho, Deus em forma de Deus e homem. E a terceira pessoa, o Espírito Santo, só Deus. Só Jesus que tinha essa diferença, homem e Deus. Então, ao 8º dia foram cumpridos os dias da circuncisão, para circuncidar o menino. E foi-lhe dado o nome de Jesus. Então eles davam o nome quando circuncidava. Foi-lhe dado o nome de Jesus. Pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, antes do nascimento, ele já tinha recebido o nome de Jesus. Vamos voltar aí no capítulo 1 de Lucas, verso de número 31. Olha o que aconteceu quando o anjo conversou com Maria. Lucas 1, 31. O anjo conversando com Maria, o anjo Gabriel, ele diz assim: E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Por-lhe-ás o nome de Jesus. Agora vamos voltar lá em Mateus, capítulo 1, verso de número 21. Mateus 1, verso de número 21 até o verso de número 23. Mateus capítulo 1, 21 ao 23, diz assim, ó: E dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha esse primeiro verso. Salvará
o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus significa Salvador. Ele salvará o povo do pecado. Verso 21, verso 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, verso 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Jesus, irmãos, homem, que tinha um nome, Jesus, que nasceu da linhagem de Judá, que nós já vimos, que tinha uma genealogia, que vem da descendência de Adão por parte da mulher, não, como nós vimos no primeiro estudo, não teve contato do homem, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Esse Jesus que nasceu como homem, esse nome significa Deus conosco, ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Quem pode perdoar pecado? Jesus perdoou pecado. Jesus, Deus. Quem sentiu fome? Deus não sente fome. Deus é Espírito. Jesus, homem. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu como homem. Ele recebeu nossos pecados. Ele sofreu dores como um ser humano. Ali ele estava na pessoa do homem, porque Deus não pode morrer. Ninguém pode matar Deus. Ele morreu como humano, recebendo os nossos pecados. E Deus aceitou aquele sacrifício. Por isso, irmãos, a grande diferença. Para você entender o significado real do Natal, você tem que entender o nascimento de Jesus, homem, e Jesus, Deus. Em João capítulo 17, quando Jesus vai fazer a oração, ele diz, Pai, e ele clama a Deus. Ele não chama José, ele chama Deus de Pai. Lá, quando ele está na cruz, ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele conversa com o Pai, com Deus na cruz. Ele está junto, interligado com o Pai. Ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Para entendermos o verdadeiro significado do Natal, precisamos compreender esses detalhes, que senão nós vamos errar. Então, como homem, ele tinha uma família, ele tinha nome, ele tinha um parentesco, ele tinha uma linhagem. Como Deus, ele não tinha. Você encontra a genealogia de Mateus na Bíblia, que nós vimos esses dias. Mateus capítulo 1, você encontra toda a genealogia. Por quê? Apresenta Jesus como rei. Como rei, há uma genealogia humana. No livro de Marcos, não tem genealogia. Por que não tem? Jesus é apresentado como servo, como escravo. E escravo não tem família. Aqueles escravos que foram retirados da África, que vieram para o Brasil e para outros países, não têm família, perderam identidade. José, quando foi vendido como escravo para o Egito, ele perdeu a identidade. Jesus é apresentado como escravo em Marcos, não tem genealogia. Quando você chega em Lucas, ele é apresentado como filho do homem. Como filho do homem, ele tem genealogia. Então você encontra a genealogia em Mateus e em Lucas, como rei, como filho do homem. E agora quando ele é apresentado em João, o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele é apresentado como filho de Deus. Filho de Deus tem genealogia? Não. Deus não tem genealogia. Deus é Deus. Compreenda esses detalhes, vai enriquecer muito a sua comemoração de Natal. Se entrega a Jesus Cristo. Ele já se entregou na cruz por mim e por você. Agora é sua vez tomar sua decisão. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado, Deus, pela preciosidade que é a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Mas eu rogo, ó Deus, por cada família que está assistindo e ouvindo estas mensagens. Ó Deus, que a Tua bênção esteja nesses lares, ó Deus. Fala aos corações, ajuda-os, retira todo e qualquer poder maligno, ó Deus. Dai liberdade dessas pessoas, ó Deus, tomarem as decisões. Limpa os corações para a glória do Senhor. Ajuda, ó Deus, em todos os demais sentidos, nas crises que estamos passando, não só aqui no estado, ó Deus, mas não só no Brasil também, mas em todo o mundo. Opera, ó Deus, nas vidas. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.